Bem, vamos agora ver como se faz a estimativa da evapotranspiração potencial de referência. Como eu já havia informado anteriormente, no caso da evaporação, nós vamos ter os métodos empíricos, os métodos aerodinâmicos, os métodos baseados na radiação e os métodos combinados, de forma similar ao que nós vimos anteriormente. Vamos começar a ver pelos métodos empíricos. Então, o primeiro método empírico que poderia ser utilizado para o cálculo da evapotranspiração é um método baseado no tanque classe A. De forma similar ao que foi feito quando nós vimos para a evaporação, nós podemos calcular a evapotranspiração como sendo 1K, que é um fator de correção, vezes a evaporação do tanque classe A. Onde esse K ele vai ser função de algumas variáveis, como a umidade do ar, a temperatura e outras características que vão definir basicamente esse fator de correção que nós vamos aplicar à evaporação do tanque classe A. Então existe essa fórmula que vocês estão observando aí na tela, que foi a fórmula oferecida pela FAO, né? A FAO ela recomenda esse equacionamento para calcular a evapotranspiração a partir do tanque classe A. Outra possibilidade que nós vamos ter, e essa é muito conhecida, é a equação de Torr-Waite. Torr-Waite propôs essa equação em 1948. Então, ele utilizou essa equação para calcular, inclusive, uma variação do clima na Terra. Então, para a avaliação de Torr-Waite do clima na Terra, requeria a informação de evapotranspiração potencial e de precipitação. Por exemplo, uma região semiárida, como é a do Nordeste do setentrional brasileiro, a gente vai ser caracterizado exatamente por uma evapotranspiração maior do que a precipitação, da ordem de grandeza aí de 30% a 60% do valor da evapotranspiração é o valor da precipitação nessa região. Então, Torr-Waite, para poder fazer essa classificação dele, ele criou uma equação que estimava a evapotranspiração potencial. E essa equação que ele criou utilizava como sendo a variável para o cálculo da evapotranspiração potencial a precipitação média mensal. Então, você tendo a precipitação média mensal de todos os meses do ano em um determinado local, você consegue fazer uma estimativa da evapotranspiração potencial de referência utilizando a equação de Torr-Waite. Essa é a equação mais simples e também uma equação que tem uma precisão menor. Mas para estudos de larga escala ou de escala regional, ela é uma equação muito utilizada até hoje. Outra equação que nós vamos ter seria a equação de Hargreaves, né? Mas antes, eu comento ainda sobre a equação de Torr-Waite, que a equação de Torr-Waite então, ele vai ter como informações básicas a informação da temperatura média mensal e a latitude. A latitude vai ter um fator de correção chamado de F na equação de Torr-Waite, que vocês estão observando, e esse fator é função da latitude onde você se encontra. E por que a latitude é importante? Por conta do que a gente já informou anteriormente, que um dos fatores limitantes ao processo de evaporação é exatamente a radiação solar. Então, a latitude dá uma informação da disponibilidade de radiação solar. Então, esse fator ele vai variar mês a mês do ano, porque você vai ter uma variação aqui associada às estações do ano, na quantidade de radiação disponível em cada uma das latitudes. Outra equação que é muito utilizada é a equação de Hargreaves. Então, a equação de Hargreaves ela se diferencia da equação de Torr-Waite porque, além da informação de temperatura, ela vai utilizar também a informação de umidade do solo. E não diferentemente de Torr-Waite, ela vai requerer também a informação de latitude, como sendo um fator importante para se avaliar a evapotranspiração, em função do que a gente já comentou da radiação solar. Então, a equação de Hargreaves ela é uma equação muito utilizada e tem uma precisão maior do que a equação de Torr-Waite. Outras equações que nós vamos ter, além dessas equações empíricas, nós vamos ter as equações aerodinâmicas e também as equações de balanço de radiação. Uma equação muito utilizada é a equação de Pena-Montiff, né? A equação de Pena-Montiff para o cálculo da evapotranspiração, ela é muito utilizada e ela é uma equação do tipo combinada, onde vai combinar efeitos associados a fatores aerodinâmicos e fatores ligados à questão da radiação. E aí também vai ter hipótese importante, que é o tipo de superfície do solo,
a rugosidade do solo, o tipo de vegetação que vai estar ocorrendo o processo de evaporação. Então, isso são hipóteses que vão definir alguns dos parâmetros da equação de Pena-Montiff. Essa equação de Pena-Montiff, como vocês estão vendo, é uma equação que tem muitos termos, tá certo? E você vai precisar de uma quantidade de informações significativas, essas informações vindas de uma estação meteorológica, né? Ou convencional ou automática, para poder alimentar todos esses parâmetros da equação de Pena-Montiff. Pena-Montiff é uma equação mais precisa, no entanto, ela paga um preço por essa precisão, que é ser mais demandadora de dados. A equação de Hargreaves, ela é uma equação com uma precisão interessante e com uma quantidade de dados menor. Então, se tem disponibilidade de dados mais ampla, usa-se a equação de Pena-Montiff. Se não, usa a equação de Hargreaves. E se precisar fazer uma avaliação mais regional, mais expedita, você pode utilizar a equação de Tortwaite.